Agora, o papo não é Lula, não é Bolsonaro, é outro papo. Agora a gente vai falar de ETFs, senhoras e senhores, uma conversa sempre especial, é sempre muito legal receber aqui o Flávio Vegas, especialista de produto da Global X. Flávio, seja bem-vindo, boa tarde para você, meu parceiro, tudo bem por aí? Tudo certo, boa tarde Vinícius, boa tarde Lucas, queria agradecer a equipe do TC News aí também por mais um convite, sempre bom estar aqui batendo papo com vocês. Eu que agradeço o espaço na agenda, para nós também é motivo de muita alegria. Falei mais cedo que hoje acordei de manhã para estudar, a culpa sua que você me fez acordar cedo, viu, o Flávio? O material que você me mandou, material riquíssimo, produzido pela Global X, esse material que está aqui na sua tela, eu disse que eram cerca de 140 páginas, menti, 174 páginas está aqui, mas é um material bem feito. O que é a Global X? Acho que é legal a gente dividir isso, né? Faz parte da Mirai Asset, a Global X ETF faz parte do grupo Mirai Asset, líder global do setor com 63 escritórios e mais de 15 mil funcionários espalhados pelo planeta. A Mirai foi fundada em 1997 como uma das empresas pioneiras de gestão de recursos na Ásia. O grupo atualmente gerencia nada mais, nada menos do que 729 bilhões de dólares em ativos de clientes em um portfólio que inclui imóveis, seguros, private equity e capital de risco. Então, essa estrutura, eu vou mostrar aqui alguns nomes que ajudaram a fazer esse relatório, tá aqui, ó. Então, os autores aqui desse material que você vai ver a partir de agora, tem muito colaborador gringo da Mirai, portanto, que colabora com esse material aqui feito especialmente para nós. O material está traduzido para o português, eu não utilizei nenhuma ferramenta do Google para isso, ele já chegou aqui em português para nós, para trazer, Flávio, e aí eu te passo a palavra, perspectivas para o segmento de ETFs agora em 2026. Em 2025, muita gente começou a se interessar mais por ETFs. Quero ouvir o que foi o balanço para vocês da Global X no ano passado e as principais perspectivas para esse começo de ano. Por gentileza, Flávio. O mercado de ETFs em 2025 ele teve uma expansão bem grande, né? Então a gente tinha terminado o ano de 24 com aproximadamente 51 bi sob custódia, né, dentro de todos os ETFs na B3 e finalizou o ano de 25 com 92 bi. Então foi quase um aumento aí de 100% na indústria, né? Então a gente tem visto essa procura cada vez maior por esse veículo, né, que é o ETF, então ETFs de renda fixa, renda variável, ETFs híbridos, né, que combina ali renda variável com renda fixa, os ETFs temáticos também, a Global X particularmente, a gente teve um crescimento de mais ou menos, foi de 13 milhões de dólares que a gente tinha sob custódia no final de 24 e terminou o ano de 25 com 30 milhões de dólares. Então ali foi também praticamente um crescimento de 100%, seguindo ali um pouco também a tendência da indústria, né? Aí agora falando um pouco mais sobre o Charting Disruption, então ele é o nosso livro anual de temáticos, né? Então a Global X ela tem ali diversas categorias de ETFs, né? Mas a gente é mais conhecido por essa veia do temático, né? Então a gente divulga todo ano esse relatório, ele já está na 5ª edição, é a primeira vez que a gente traduz esse material para português. Então, assim, tem bastante conteúdo, a gente fala ali sobre vários pilares, né? Então, esse ano a gente focou em 8 pilares, que aí, não sei se vai dar tempo de falar tudo hoje, né? Mas inteligência artificial, tecnologia de defesa, robótica, infraestrutura, eletrificação, os minerais críticos, né? Os elementos ali de terras raras, tecnologia na saúde e biotecnologia, né? Então, acredito que não vai dar tempo de falar de todos aqui, mas a gente vai tentar se esforçar ao máximo aqui para passar mais informação. Sem dúvida. Num primeiro momento, eu selecionei 4, que são inteligência artificial, tecnologia de defesa, eletrificação e minerais críticos. E o Flávio me escreveu dizendo que ele gostaria de falar, entendeu que é bastante importante, falar de prata e GLPI 1,
que é o material base e o insumo para aquelas canetinhas mágicas, algo que está muito no radar. Antes da gente mergulhar nesses tópicos todos, o material começa, Flávio, destacando como a tecnologia, independentemente do tempo em que nós estamos, ela é disruptiva. A inovação avança apesar da dinâmica do mercado no curto prazo. Então, às vezes, a gente está olhando para um barulho de curto prazo, mas a tecnologia, de maneira estrutural, traz inovação e isso causa disrupção no mercado. Então, de maneira em geral, nessa fala inicial agora, já mergulhando dentro aqui desse material que você separou para nós, que você nos enviou em português, queria te ouvir sobre essa questão tecnológica e sobre como os ETFs estão à disposição também para o público que eventualmente quiser se expor a esse conceito. Exatamente, como a gente reúne ali uma pesquisa bem densa ali sobre os ETFs temáticos, né? Então a gente traz ali sempre um pouco desse viés das revoluções tecnológicas, né? Que a gente chama. Então, por exemplo, a criação do Bitcoin, WeChat, Instagram, Coinbase, TikTok. Então, assim, independente do mercado, né, dos ciclos de mercado, os ciclos de alta, os ciclos de queda, o que realmente persiste ali são as inovações, né? Então, a gente tem acredita bastante, né, nessa tecnologia, nos avanços da tecnologia, né? E é o que a gente traduz muito aqui nesse relatório. Então, a gente fez uma grande pesquisa, né, de outras grandes revoluções, como energia elétrica, geladeira, o automóvel, o ar-condicionado. E aí a gente chega numa curva ali de adoção que a gente percebeu que é uma curva em S, né? Então é onde a gente geralmente classifica todos os nossos temas ali com o que está menos em adoção, com o que já está mais evoluído, né? Que aí seria o slide ali número 6. Então a gente já começa ali a identificar onde estão os temas, né, que a gente gosta de trabalhar. Então, como os temas ali um pouco mais em fase inicial, a gente tem, por exemplo, a edição genética, os robotáxis, semicondutor para inteligência artificial, tecnologia de drones, e aí para temas ali também um pouco mais evoluídos, como por exemplo data center ou redes sociais, né, que já estão mais amplamente ali no nosso dia a dia. Muito legal. Vamos começar a mergulhar no detalhe em cada uma dessas teses. Pensando em inteligência artificial, é o primeiro assunto que a gente vai falar. O relatório coloca para nós o seguinte conceito. Durante décadas, a inteligência artificial geral, AGI, caracterizada pelo raciocínio, aprendizagem e adaptação em nível humano, era apenas uma teoria. Agora, avanços como modelos de raciocínio, IA de agências e sistemas multimodais estão transformando esse futuro em uma realidade que se aproxima rapidamente. À medida em que as máquinas aumentam sua versatilidade na execução de tarefas e os custos de computação continuam a cair, a AGI, Inteligência Artificial Geral, parece estar saindo do futuro e entrando no presente. Manter esse impulso pode exigir um ciclo de retorno sobre o investimento mais rigoroso, com resultados mensuráveis para que as empresas continuem confiantes em buscar investimentos em infraestrutura em grande escala. Os efeitos em cascata desses investimentos podem remodelar a pilha de uma tecnologia mais ampla, desbloquear oportunidades e investimentos geracionais em infraestrutura e aplicativos de IA e preparar o terreno para disrupções tecnológicas de longo alcance. Essa é a premissa. A partir disso, o seu destaque sobre inteligência artificial e para deixar no radar aqui do nosso público, por gentileza, Flávio, para quem quiser um ETF para se expor à inteligência artificial, qual é o produto que você sugere? Bom, vou começar pelo produto, então, né? Na Global X a gente tem o AIQ, que ele é negociado lá nos Estados Unidos, e aqui na B3 tem o BAIQ 39, que é o BDR de ETF, né? Correspondente do nosso ETF listado lá nos Estados Unidos, né? Então, no tema aqui, né, trazendo um pouco mais informações ali sobre a inteligência artificial, né? A gente tem visto cada vez mais a inteligência artificial presente no nosso dia a dia,
todo dia aí sai notícia de empresa investindo milhões, bilhões aí de dólares em desenvolvimento, né, para inteligência artificial, para suportar ali a produção de conteúdo, de produtos, serviços, né? Então está cada vez mais presente no nosso dia a dia, e ela é uma tecnologia, né, que assim, vai muito além do que simplesmente, por exemplo, o ChatGPT ou essas automações que a gente tem visto, né? Então, com esse avanço da adoção da inteligência artificial, a gente vê uma necessidade muito grande na parte também de infraestrutura, né, para isso. Então, data centers, empresas ali de cibersegurança também, para fazer essa proteção desses dados, computação em nuvem também, que tem recebido bastante investimento, né, das famosas hyperscales, que são as empresas ali que têm grande capacidade computacional, né, para esses servidores da nuvem, como, por exemplo, a Google, a Amazon, a Alibaba também tem, a Amazon, né? Então, assim, tem tido cada vez mais investimento nesse sentido para suportar, né, toda essa demanda que está surgindo aí com a inteligência artificial, que também é base para outras tecnologias, como os robotáxis, os veículos elétricos, drones também, automação industrial. Então, assim, vai muito além, né, do que apenas o ChatGPT. O Flávio, para quem eventualmente ouviu e fala assim, bom, por exemplo, data centers, infraestrutura, esses segmentos que são diretamente impactados por esse avanço forte e rápido da inteligência artificial, também tem como se expor a data center, essa questão de infraestrutura por meio de ETFs? Se sim, quais são os caminhos, por gentileza? Bom, a Global X, a gente também tem um ETF, né, que fala sobre que se expõe esse tema de data center, que é o DTCR, que é negociado lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil é o DTCR 39. Então, até uma curiosidade é que, assim, praticamente todos esses temas que a gente traz aqui no Chart Disruption, a gente tem um ETF que oferece exposição ao que a gente está falando, né? Então, a gente une ali a teoria com o investimento na prática. A única limitação que às vezes pode ter é que algum tema a gente só tem disponível, por exemplo, lá nos Estados Unidos. A gente ainda está encaminhando aqui para aumentar a nossa grade de produtos na B3, então, assim, está no radar, mas, assim, todos esses temas você acha nos Estados Unidos, mas também a maioria deles já tem algum BDR correspondente listado aqui no Brasil. Fica à vontade para passar o código de negociação, tanto do ativo aqui no Brasil, se houver, ou lá nos Estados Unidos também, porque a gente monitora muito o mercado americano e a nossa audiência, em geral, consegue acessar sim também esse mercado, tá? Então, se tiver os dois, é legal. Se tiver só lá, fica à vontade. Vou sair rapidinho aqui de inteligência artificial para continuar, sem dúvida, falando sobre tecnologia, porque tecnologia é o pano de fundo para essa questão da inovação, para a disrupção de mercado, mas agora a gente vai falar sobre tecnologia de defesa. Esse assunto ganha um protagonismo maior em 2026, não é não, Flávio? Diante das mudanças que nós estamos observando perante a geopolítica global. Estados Unidos, Venezuela, Rússia e Ucrânia, isso não é de hoje. Estados Unidos, Groenlândia, OTAN, Dinamarca. Pensando nisso, o segundo tema é tecnologia de defesa. O relatório expõe aqui para nós o seguinte: à medida em que as tensões ao redor do mundo continuam aumentando, as nações buscam modernizar suas capacidades e fortalecer os seus arsenais de tecnologia de defesa. Os conflitos em curso destacam o poder dos sistemas de defesa avançados, levando a indústria de defesa global a adotar inovações rápidas. A tecnologia de ponta molda cada vez mais a guerra moderna, deixando uma coisa clara: os sistemas mais avançados geralmente determinam os resultados mais estratégicos. O aumento contínuo nos gastos globais com defesa agora tem como alvo soluções baseadas em tecnologia, acelerando a adoção da inteligência artificial, drones autônomos e cibersegurança sofisticada em organizações militares no mundo todo. Essa expansão visa fortalecer a superioridade tecnológica, já que a vantagem estratégica depende cada vez mais de inovações que comprovadamente servem como dissuasores em conflitos modernos. Bom,
Flávio, quero te ouvir a respeito desse assunto, por gentileza, pensando agora na questão de ETFs, para quem quer se expor, para quem quer comprar teses que envolvem drones autônomos, adoção de inteligência artificial, para quem quer se expor nessa tese de cibersegurança. Qual é o caminho? Bom, falando um pouco mais sobre esse outro pilar, né, que a gente trouxe no nosso livro anual, que é a parte de defesa. Então, particularmente ali junto com inteligência artificial e eletrificação, eu acho que são os 3 principais tópicos ali do livro desse ano, né, que a gente acredita também até como performance para o resto de 2026 e para os próximos anos. Então, falando um pouco mais sobre defesa, né, a gente identificou dentro dessa nossa pesquisa, atualmente o mundo ele possui 61 conflitos ativos, né? Então isso daria ali, só para ter em termos de exemplificação aqui, 1 em cada 8 pessoas no mundo estaria exposta a algum tipo de conflito militar, né? Então assim, é um tema que tem ganhado cada vez mais notícia, né, e relevância no cenário global, principalmente também em dados desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assumiu, esse tema voltou muito ao olhar, né, no radar dos investidores. Então ele começou primeiramente focando toda a campanha dele ali focando nos Estados Unidos, né? Então eu quero trazer as cadeias de produção, quero investir em defesa, tudo isso visando ali a população dos Estados Unidos, né? Então algo bem interno, né? E cortou também relação e estímulos ali que ele fornecia ajuda aos países da Europa. Então esses países da Europa também, que a gente acredita que são o grande destaque ali também nessa parte de investimento em defesa, são os países que precisam mais correr atrás, né, para investir em defesa nesse sentido, né? Então, após os Estados Unidos abandonar, né, essa parte de apoio à defesa militar dos países da Europa, eles estão correndo atrás ali, junto também com outros países da OTAN, né? Então, a gente viu aqui o ano passado, os países fecharam aqui um orçamento de defesa, né, na casa ali de 2,9, quase 3 trilhões de dólares. E para 2026 a gente já está prevendo ali algo entre 3,1 e 3,2 trilhões de dólares. Então, assim, cada ano que passa é recorde, né, de investimentos em defesa. Então, até falando um pouquinho mais sobre a OTAN, né? Os países da OTAN, eles tinham uma meta ali de investir 2% do PIB em defesa, né, nesse setor de defesa militar, e no ano passado, eles, na última reunião que eles fizeram, eles aumentaram, né, essa meta de 2% para 5% do PIB. Ou seja, já é mais do que 100% ali de aumento em investimentos em defesa, né? E aí também, semana passada, ou retrasada, se não me engano, o presidente Donald Trump também já anunciou que o orçamento de defesa que ele tinha prometido de 1 trilhão de dólares, ele já estava pensando em aumentar para 1,5 trilhão, né? Então, a gente acredita que essas empresas ali do setor de defesa têm ali bastante estímulo, né, e vão receber bastante investimento ali para novos projetos, o que obviamente acarreta ali na última linha no lucro dessas empresas, né? Então a GlobalX, esse ETF ele só está listado nos Estados Unidos, o ticker dele é o SHLD, que foca em defesa, e aí também na parte de cibersegurança, né, que entra junto, né? Então a parte ali de software, radar, os cyberataques, né, também é um meio disso. Então essas empresas também de cibersegurança, além dessa parte, né, do tema de defesa, elas também vão ser bastante beneficiadas por causa da adoção da inteligência artificial, né? E aí no caso para cibersegurança, o nosso ETF listado lá nos Estados Unidos é o BUG, que é o BUG, e aqui no Brasil é o BUG39. Então, são ali mais 2 produtos ali que a GlobalX tem, focado também nesses temas aqui que a gente está falando. Muito, muito legal. Inteligência artificial, tecnologia em defesa. Chegamos ao terceiro tema que preparamos para você que está aqui conectado junto com a gente, que é eletrificação. Esse assunto tá assim, ó, é na boca do povo, na boca de vários governantes ao redor do mundo. Por quê? Você precisa de cada vez mais capacidade de produção de energia diante dessas tecnologias, diante da inteligência artificial, que
consome muita energia, demanda muita energia. Então, é o tema que a gente vai abordar a partir de agora. O relatório entrega para nós a seguinte premissa: a demanda global por energia está prestes a passar por uma transformação dramática. A convergência da IA generativa e da adoção de veículos elétricos está remodelando fundamentalmente os padrões de consumo de eletricidade por meio da proliferação de data centers, que consomem muita energia, e da expansão da infraestrutura de recarga. A aceleração simultânea da repatriação da manufatura está agravando as necessidades de eletricidade à medida que as concessionárias enfrentam desafios crescentes de segurança energética e demandas de modernização da rede. Essas tendências se manifestam de forma mais notável nas principais economias, como os Estados Unidos, onde o crescimento substancial dos data centers, dos veículos elétricos e da manufatura está causando um aumento acentuado na demanda de energia após 2 décadas de quase estagnação. Para enfrentar esses desafios, é necessária a implantação em larga escala da tecnologia disponível, incluindo energia nuclear, energias renováveis, sistemas de armazenamento de energia de ponta e soluções movidas a hidrogênio. Aqui me parece, Flávio, tomando cuidado para não usar palavras que não são necessárias, mas nesse caso eu acho que o termo revolução cabe. Me parece que estamos diante de uma revolução nesse segmento da produção de energia, e para quem quer se expor a essa tese, a esse mundo de mudanças, quais são os caminhos por meio dos ETFs? Fica à vontade, meu amigo. Nesse tema ali a gente tem uma aplicação ali bem abrangente, né? Então, quando você fala de eletrificação, entra junto também com aquela parte de infraestrutura, né, para inteligência artificial e os data centers, né? Então, até no slide aí que você está mostrando, que você parou agora, né, da nossa pesquisa, então a gente enxerga aqui que hoje em dia a demanda atual ali de energia do mundo é na casa ali de 26, 27 terawatts, né? Isso o fechamento de 2024. E para 2040, ou seja, daqui 15 anos praticamente, 14, 15 anos, essa demanda vai aumentar para 40 mil terawatts. Então isso dá ali um aumento de quase 50%, né, no consumo de energia dessa demanda. Então assim, a gente vai enfrentar ali um período também de bastante investimento nesse setor de eletrificação, né? E aí, se você puder colocar o slide 75, só para dar uma exemplificada. Aqui, ó. Focando aqui um pouco focando um pouco mais ali no tema de data center, né, para a gente ver só essa ideia ali de consumo de energia, o quanto que vai precisar ou não. A demanda de data center, né, da energia por esses data centers, ela pode crescer mais de 4 vezes até 2035, ou seja, eu estou falando aqui em menos de 10 anos, né? Então, nesse gráfico mais à direita, a gente compara quanto consomem os data centers, quanto consome de energia alguns países, né? Então, assim, a gente vê que os dados de hoje, né? Os data centers, eles já consomem, por exemplo, mais energia do que o Chile. E se as nossas previsões ali de até 2035, esse crescimento aí de 4,3 vezes que a gente tem de previsão aqui dos nossos analistas, se isso se concretizar, os data centers eles iriam consumir mais energia do que, por exemplo, um Japão, uma Rússia, um Brasil consome hoje. Então, assim, vai ter bastante aumento ali, né, da demanda por energia. E aí a gente acredita também nesse setor de eletrificação, não só nas empresas ali de transmissão de energia, ou então a parte também de geração de energia. Aí entra um pouco também até de um tema que a gente vai falar já daqui a pouco, que são as commodities, né, bases, né, para essas tecnologias de geração de energia, se tornam bastante importantes. Muito, muito legal. Bom, para quem quer se expor a essa tese, para quem eventualmente quiser comprar um ETF para estar dentro dessa mudança no segmento elétrico, qual é a sugestão que você oferece aqui para o nosso público? Por gentileza, Flávio. Para o investimento ali nas empresas, né, ligados ali à energia elétrica, então geradoras, transmissoras e tudo mais, a gente tem o ZAP, que é o ZAP, esse daí por enquanto também só listado nos Estados Unidos.
Mas a gente vai falar aqui também de algumas commodities que estão muito ligadas ali também a essa parte de geração de energia, como o prata, urânio, cobre também. Esses daí já tem ETFs aqui listados na B3, né? Então tem o Bura 39, que é o de urânio, o BCIL 39, que é o de prata, e o BCPX 39, que é o de mineradoras, né, de prata, mineradoras de cobre. Inclusive, até estava acompanhando o programa aí mais cedo, eu vi que o Jansen estava falando de ouro, que não gostava de investir só no metal, porque ele não gera yield, né? Então, assim, uma forma de acesso, por exemplo, até prata, para quem quiser, né, via prata e cobre, a gente oferece essa exposição via mineradoras, né, que aí você já tem, além da exposição indireta ali a commodity, você também tem o yield ali, a geração de caixa e os dividendos pagos pelas empresas do setor. Nessa hora que o Jansen falou isso, o Flávio deve ter pensado, que beleza que ele falou isso, porque agora eu vou com tudo. Agora eu tenho aqui um caminho. Boa, Flávio! Olha, o tempo nos aperta e eu não quero... os temas que ficaram faltando. Tem 175 páginas do relatório. Ficou faltando a gente falar de minerais críticos. E aí tem a pergunta aqui da Ariela, que é sempre uma telespectadora muito atenta, faz excelentes perguntas. Eu já vou adiantar a dela, tá, Flávio? Se você puder nos ajudar aqui nessa reta final. Ela quer saber lá fora, lá nos Estados Unidos, qual que é o ETF que vocês têm para quem quer se expor à tese de terras raras? Tem esse ETF, Flávio? Temos sim. Só recapitulando, então, por exemplo, lá fora a gente tem o URA, né, que é o de urânio, o SIL é o de prata, SL, e o COPX é o de mineradoras de cobre. Para os minerais, elementos de terras raras, né, que a gente chama aqui dentro da Global X de materiais disruptivos, a gente tem o DMAT, que é o DMAT. Por enquanto ele também só está listado lá fora, né, mas a gente já tem ali a tendência, né, um projeto ali de repente trazer esses ETFs para o Brasil, até para completar também ali a nossa grade de produtos ligados a commodities, que tem dado bastante retorno aqui, captação para a gente. Então, eu vou encerrar a entrevista aqui pelo horário, mas fica o convite, Flávio, se a gente puder, quem sabe, até na semana que vem, aí vou ter que ver a agenda do homem que é concorrida, mas o mais rápido possível, para a gente retomar a conversa. Hoje falamos de inteligência artificial, tecnologia de defesa e eletrificação. O que a gente quer falar na próxima conversa com mais calma? Minerais críticos, o Flávio hoje só respondeu a Ariela, passou aqui pelos ETFs. Ainda queremos tratar no detalhe de prata e de GLP-1. O Denis Macedo falou, adorei a participação do Flávio, e esse ativo que ele falou, o SHLD, tá voando, já tá aqui no meu radar, vou deixar anotado, quando pingar aqui pra mim, eu vou nele, escreveu o Denis Macedo. Ô Flávio, vamos combinar então uma outra oportunidade pra gente tratar a respeito desses assuntos? Claro, tá combinado já. Bom, para quem a gente está falando aqui bastante do material, né, e pelo jeito o pessoal gostou, então assim, para quem quiser ter acesso, né, a esse material, vocês podem acessar o Instagram da Global X, que é @globalxetfs. Tem o link lá na bio fixado para você fazer o download, né, do Charting Disruption traduzido, e sim, de graça. Porra! Ou então, para quem quiser, de repente, fazer alguma pergunta sobre o material, ou também pedir, né, o material a gente envia para vocês, pode mandar um e-mail também para o ri@globalxetfs, com S no final, né, .com.br, que aí também, se quiser algum material, tirar dúvidas sobre outros ETFs da Global X, ou se quiser também o relatório, a gente manda sem problema nenhum. Se alguém pedir aqui pelo nosso WhatsApp, DDD 11, número 937261318, podemos compartilhar, Flávio? Sim, pode. Autorizado. O homem autorizou, então... Oi, pois não, Flávio? O link e o acesso é todo gratuito. Se alguém quiser a versão em inglês também, no site da Global X, que é o globalxetfs.com, você consegue baixar lá também, só que aí lá vem em inglês, né? Então, mas assim, o acesso é gratuito. Nossa audiência aqui é trilingue, o pessoal aqui é danado. Boa, Flávio, eu quero agradecer sua participação. A gente combina uma nova conversa para falar desses outros 3 temas. Hoje de manhã, eu e o Flávio conversando, falei para ele, Flávio, terminei de ler, acho que esse aqui é o caminho e tal. Ele falou, não vai dar tempo de falar de tudo. Eu falei, não vai.
Também acho que não vai, mas a gente combina. Obrigado, viu, meu amigo? Um abraço, bom fim de semana. Eu que agradeço de novo o convite. Bom, já tá combinado de voltar, né? Então tá tudo certo. Bons negócios a todos, boa tarde. Quase sócio nosso aqui, já tá combinado de voltar. O bom de pedir ao vivo é muito difícil falar não ao vivo, né? Imagina o Flávio aqui com essa demanda toda, falar, pessoal, é só essa, não vai dar pra voltar não, a gente se vê daqui 6 meses. Então o homem volta em breve. Obrigado, Flávio, tchau, tchau.